Por que contratar um advogado na compra de um imóvel? Esse é o tema do vídeo de hoje. A compra de um imóvel é um dos negócios mais importantes que a gente faz durante a nossa vida. E muita gente não sabe, mas esse procedimento requer uma série de cuidados para garantir que esse investimento que você está fazendo não vai ser um barco furado. E nada melhor que um advogado especializado em direito imobiliário para te ajudar nesse momento. E já vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a grande pergunta: mas se eu tenho um corretor de imóveis, para que eu preciso de um advogado? É importante eu te dizer que o trabalho do advogado não se confunde com o trabalho de um corretor. Cada um tem as suas particularidades aí nesse momento. O corretor, ele vai ter esse trabalho de anunciar o seu imóvel, procurar um imóvel para você, fazer a intermediação desse negócio, fazer a negociação do preço. Ele também vai te trazer ali panoramas do mercado, como por exemplo, se aquela região tem boas perspectivas de valorização no futuro, se o imóvel está ou não dentro do preço do mercado e peculiaridades daquele imóvel em si. O advogado atua trazendo segurança jurídica naquela negociação. Então, o advogado vai analisar as cláusulas contratuais, ele vai verificar a legislação aplicável naquele contrato, a documentação jurídica do imóvel e dos vendedores e tudo quanto relacionado à legalidade daquela transação imobiliária que está acontecendo. Um ponto importante da gente trazer aqui é que o advogado ele vai atuar de forma muito imparcial, já que ele não tem interesse na conclusão daquele negócio, diferentemente do corretor, que precisa que aquela negociação se conclua para que ele receba a sua comissão por intermediação daquela compra e venda. O advogado não. O trabalho dele será justamente analisar se aquela transação é segura e pode seguir ou não. Agora, fique esperto. O advogado jamais pode intermediar uma compra e venda e receber comissão por isso. Isso é trabalho exclusivo e privativo do corretor de imóveis, tá? Então, o advogado não pode fazer isso. Então, vamos falar aqui de duas frentes em que o advogado pode atuar na compra de um imóvel. A primeira é na análise de risco daquela transação imobiliária. Quando nós falamos na compra de um imóvel, existem aí uma gama de situações com potencial de te trazer uma grande dor de cabeça. Só que esses problemas eles podem ser praticamente eliminados quando um advogado atua analisando a segurança dessa transação. Eu vou falar aqui para vocês alguns dos problemas mais comuns que a gente vê aí no dia a dia atuando com questões imobiliárias. A gente tem aqui problemas relacionados ao imóvel em si e problemas relacionados aos vendedores. Relacionado ao imóvel em si, o que a gente mais vê acontecer é a compra de um imóvel que tinha grande dívida de IPTU ou de condomínio, por exemplo. Uma outra situação muito comum quando a gente está falando do imóvel é a não averbação das construções. Então, às vezes, aquele imóvel tem uma casa construída, mas essa construção não foi averbada no registro de imóveis, não existe alvará, habite-se na prefeitura daquela construção e o comprador está aí sujeito a um grande custo para regularizar essa situação, ou mesmo até uma obrigação de demolição daquela construção irregular. Já quando a gente fala dos vendedores, a situação começa a ficar um pouquinho mais grave e tem uma série de questões aí que podem acontecer. Por exemplo, o vendedor pode estar sendo executado por uma dívida e ele não podia se desfazer daquele patrimônio. Outra questão que pode acontecer é que aquela pessoa que está te vendendo o imóvel sequer é a verdadeira proprietária daquele bem. A gente também vê acontecer um contrato de compra e venda ser anulado porque a pessoa que vendeu era casada e não tinha a assinatura, a concordância do cônjuge. A pessoa se diz solteira, mas na verdade ela era casada. Muitas vezes já está até em um processo de divórcio e ela está tentando ali se desfazer dos patrimônios para não ter que dividir um cônjuge. Inclusive, sobre essa situação, eu gravei um vídeo semana passada, vou deixar aqui no cardzinho, falando sobre quando é necessário ou não a assinatura do cônjuge na venda de um imóvel.
Bom, a lista de riscos é enorme, eu não vou passar o vídeo inteiro aqui falando de tudo que pode acontecer. Mas era importante eu te trazer esse panorama para que você tenha noção dos riscos envolvidos nessa transação. E é importante dizer que, mesmo que você tenha um problema e consiga se desfazer daquele imóvel, não há garantias de que o vendedor vai ter aquele dinheiro que você já desembolsou para te devolver. Portanto, você corre o risco aí de ter um grande prejuízo, inclusive no valor integral do imóvel. Na análise de risco, existe um número sem fim de documentos e certidões que são analisados, tanto do imóvel quanto dos vendedores, e em algumas situações até dos proprietários anteriores daquele imóvel, para identificar qualquer potencial risco naquela transação. E falando aqui da análise de risco, eu já vou puxar um gancho para falar sobre a responsabilidade do comprador em uma transação imobiliária. A análise de risco, como vocês já viram, serve para trazer um panorama geral ali da segurança ou não daquela transação. Então, você vai receber um documento escrito, assinado, constando todos os documentos que foram analisados naquele parecer e indicando se existe algum problema ou não naquela compra. E de posse desse documento, você vai poder tomar uma decisão consciente se quer seguir naquela transação imobiliária ou não. Porém, o parecer tem uma segunda utilidade tão importante quanto. Isso porque no nosso sistema legislativo hoje existe uma expressão chamada terceiro de boa-fé. Eu vou explicar. Vamos supor que você faz análise de risco, compra um imóvel e futuramente se vê envolvido em uma disputa judicial por aquele imóvel. Vai ser responsabilidade sua comprovar que você comprou aquele imóvel de boa fé. Isso é, que você analisou toda a documentação daquele imóvel antes de tomar a decisão de compra e que naquele momento não havia nada que pudesse fazer você suspeitar que haveria algum problema naquela transação. E nada melhor que um parecer jurídico assinado por um advogado com toda a relação de documentos que foram analisados para comprovar que você fez aquela compra em absoluta boa-fé. Mas agora eu sei que você está pensando: ué, mas se eu contratei análise de risco, não é justamente para eu não ter qualquer problema no futuro na compra desse imóvel? E sim, a análise de risco é justamente para te trazer essa segurança, e um trabalho bem feito vai minimizar e muito a chance de você vir a ter qualquer problema. No entanto, existem situações raríssimas que podem acontecer. Por exemplo, eu posso fazer a pesquisa hoje em nome do vendedor e não aparecer nenhum processo judicial em nome dele. Porém, no dia seguinte é distribuída uma execução por uma dívida que ele tinha. Percebe que é uma situação muito esdrúxula e difícil, porém possível de acontecer? Nesses casos, você vai conseguir comprovar plenamente a sua boa-fé no momento da aquisição daquele imóvel. Agora vamos falar da segunda frente de atuação de um advogado na compra e venda de um imóvel, mas antes eu vou te lembrar, você que está assistindo esse vídeo agora, clica aqui no curtir para mim, se inscreve no canal, compartilha com quem está querendo comprar um imóvel para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não esquece. Vamos seguir. Bom, o segundo serviço que o advogado presta, que é extremamente importante na compra e venda de um imóvel, é a elaboração do contrato de compra e venda. A elaboração do contrato de compra e venda é uma etapa especialmente importante em uma transação imobiliária, porém as pessoas seguem fazendo contratos genéricos e modelinhos do Google. Pensa aqui comigo. Quando a gente está fazendo uma transação imobiliária e assina um contrato de compra e venda, a situação ideal é que a gente pegue este contrato, guarde ele na gaveta e nunca mais precise consultá-lo. Nós vamos consultar um contrato de compra e venda em uma transação imobiliária quando deu problema. O contrato vai ser acionado quando está havendo um conflito, um problema naquela transação. E se nesse momento este contrato não te traz segurança jurídica, é a mesma coisa que você não ter feito contrato nenhum. Yara, mas o corretor faz o contrato de compra e venda. Ele faz, porém, é importante a gente entender que o corretor, via de regra e algumas exceções, não tem a formação jurídica. Então, por mais que seja um corretor diligente, um corretor que estuda, ele não tem a formação jurídica, o conhecimento da legislação que um advogado tem.
Ninguém melhor que um advogado para saber qual a legislação aplicável àquele caso, qual a melhor forma de escrever aquela cláusula e, principalmente, o desenvolvimento de um raciocínio jurídico que vai conseguir prever as situações potenciais de trazer problemas naquele contrato. E aqui vale dizer, quando nós falamos de contrato de compra e venda de imóveis, não existe modelo. Cada negociação precisa ser pensada e cada contrato precisa ser construído especialmente para aquela transação. É assim que é feito aqui no escritório. Agora, caminhando aqui para o final do vídeo, eu quero falar sobre custo ou investimento. Eu sei que a compra de um imóvel por si só já leva aí a vários custos e você precisa se preparar financeiramente para esse momento. Mas será que a segurança jurídica daquela transação é de fato um custo ou é um investimento? O que será que vai custar mais? A análise da segurança daquela transação imobiliária, que é um trabalho de poucos dias, ou a defesa em uma ação judicial pela disputa do imóvel, que é um trabalho aí que normalmente envolve anos de processo judicial? Quando nós falamos em segurança daquela transação, a análise de risco é um investimento para que você não venha a perder, inclusive, todo o valor daquele imóvel. Além disso, encontrar um problema durante a análise de risco nem sempre vai significar o cancelamento do negócio. Muitas vezes, a assessoria vai identificar um problema e vai traçar estratégias para contornar aquela irregularidade, convertendo um negócio arriscado em uma transação altamente segura. Tema do vídeo de hoje finalizado. Agora eu quero saber de você. Você ficou com alguma dúvida de tudo que foi dito até aqui? Deixa para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você aí do outro lado tá fazendo uma transação imobiliária e precisa de auxílio jurídico, no card desse vídeo tem um link que você pode entrar, deixar suas informações e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você o mais rápido possível. Tchau, tchau.